E hoje aqui no ABC agora, vamos começar aqui uma série de entrevistas para falar sobre as eleições 2024 aqui na região do Grande ABC. E para iniciar essa série de entrevistas, vamos falar com ele que é aqui de Santo André, vereador licenciado, Eduardo Leite. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Odair. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com você. Já acompanho o seu trabalho há bastante tempo e sei da seriedade do seu compromisso, né, com a comunicação aqui em Santo André. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui hoje. Sempre muito bem-vindo aqui. Eduardo, para a gente começar aqui, começar quem é o Eduardo Leite? Eduardo Leite é um andreense que tem uma história com a cidade, filho de um ex-vereador muito querido por Santo André, que foi o Antônio Leite, meu pai, uma pessoa que me inspirou a minha vida inteira, que dedicou a vida pela cidade. Terceiro mandato como vereador aqui em Santo André, uma função que eu exerço com um orgulho enorme, porque me permitiu conhecer cada cantinho aqui de Santo André, né, conhecer toda a beleza e todo o potencial da nossa cidade, e que está bastante entusiasmado com a perspectiva de contribuir ainda mais, retribuir, né, tudo que a cidade me deu. Dois filhos lindos, uma família. Ao vivo é assim, né? É, Tem essas. tranquilo. Uma história, um vínculo muito forte com a cidade, né? A cidade Aham. de Santo André me deu muito ao longo da minha vida e chegou o momento de eu ajudar a cidade a superar os desafios que nós vamos ter pela frente. Eduardo Leite começou cedo, né? Com 15 anos, já estava ali na, no Júlio de Mesquita, né? Lutando ali no Grêmio, né? Daí, vou falar para você que com 8 anos de idade eu acompanhava os meus pais no movimento das diretas. Eu me lembro de pegar o trem lá na Prefeito Saladino, a gente ia a pé, lá da Avenida do Pinhal, em Camilópolis, até a estação Prefeito Saladino. O trem, em pleno domingo, ia lotado até o Vale do Anhangabaú. E ali eu já comecei a ter contato com uma movimentação política muito forte, né, pela democracia no Brasil. E isso futuramente, quando estava no segundo ano na ET Júlio de Mesquita, eu e um grupo de jovens, nós decidimos refundar o Grêmio Estudantil da ET, que era o Grêmio Enfio, e ali engajei no movimento estudantil, a gente brigava pelo passe livre, pela Universidade Federal do Grande ABC. Mais tarde fui fazer a faculdade de Direito em São Direito. Bernardo, né? E participei da primeira eleição, primeiro ano de formado já como advogado, já participei da eleição da OAB, depois fui ser diretor da OAB até a minha eleição a vereador em 2012, né? Como eu disse, hoje estou Hum, no terceiro mandato. terceiro mandato, né? Eduardo, essa experiência, né, em 3 mandatos de vereador, né, fez você conhecer, como você mesmo já falou, cada pontinho de Santo André, né? E a gente sabe que Santo André é bem diversa, né? Sim. Temos a periferia, bem periferia mesmo, como temos aqui, Bairro Jardim, né? A parte mais nobre, né? É, como você vê essa diferença de uma cidade tão grande que é Santo André? Você pontuou perfeitamente. A gente tem é, é, várias cidades dentro da mesma cidade. A realidade do núcleo dos ciganos, do Morro da Quibom, do núcleo dos eucaliptos, do Capuava é diferente da realidade do Bairro Jardim, da Vila Assunção, da Vila Bastos. São realidades diferentes. As pessoas têm expectativas diferentes em relação ao governo. Uhum. Então, eu acho que a missão de todo governante é garantir que todos os moradores de Santo André tenham as suas necessidades em relação ao poder público satisfeitas. Então, o mais importante para um gestor ou uma das coisas mais importantes é o diálogo, né? O gestor precisa dialogar permanentemente com a cidade. O risco de um gestor que não dialoga com a cidade tomar medidas que não sejam exatamente aquelas que aquela comunidade espera é muito grande. Uhum.
Então, eu penso que uma gestão transparente, uma gestão próxima da população é aquela que constantemente está em permanente diálogo com as pessoas, porque aí a chance de você acertar na hora de tomar uma decisão política sobre o que você vai, qual a política pública mais importante naquela determinada região, naquele determinado bairro, a chance de você errar é muito menor. Então, conhecendo toda essa diversidade que nós temos em Santo André, não dá para você aplicar a mesma Mesma política pública? a mesma lógica para a cidade inteira. Nós precisamos garantir que os serviços públicos tenham a mesma qualidade na cidade inteira. Isso eu não tenho dúvidas. Né? A gente não pode ter um equipamento público de primeiro mundo num bairro e um de terceiro mundo num outro bairro. A cidade inteira tem que ser tratada da mesma maneira. Agora, cada região, cada região de Santo André tem as suas necessidades também peculiares, né? E o gestor tem que estar atento a isso. Como vereador, acho que um dos focos é a saúde, né? Você atua Sim. bastante com a Blitz da Saúde, né? Que é um diferencial que é importante, né? Para tanto demonstrar quanto cobrar o executivo, né? Na questão da qualidade de saúde. Fala um pouquinho mais dessas Blitz da Saúde que você vem fazendo durante os mandatos aí. Olha, foi um trabalho, uma ideia genial que eu e meu grupo tivemos alguns anos atrás de percorrer todas as unidades de saúde da cidade, equipamentos públicos de saúde, para conversar com as pessoas, com os usuários, com os andreenses, conversar com os funcionários que muitas vezes sofrem junto com os pacientes. Né? Quando você tem uma unidade de saúde desestruturada, não é só o paciente que sofre. O trabalhador, o funcionário público também sofre. Por quê? Porque a responsabilidade pela falta de estrutura de algum equipamento público não é do funcionário público que está ali na ponta. É do gestor, certo? Só que quem a população tem o contato direto é com o funcionário. Então, ambos sofrem. Né? Quando você tem um equipamento que não está funcionando direito, a população sofre, o servidor público também sofre. Sim. E a Blitz da Saúde permitiu com que a gente identificasse vários problemas ao longo desses anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, e com isso a gente apontou situações em que precisava de uma intervenção urgente do poder público, apontamos problemas estruturais de algumas unidades, algumas foram reformadas, receberam alguma intervenção na sua manutenção, na sua estruturação, ou numa realocação de mais profissionais, porque nós identificamos que estavam faltando alguns profissionais ali. Então, a Blitz da Saúde não foi uma ideia de fazer sensacionalismo. Oposição por oposição. Não, nosso objetivo era dialogar com a população, dialogar com os servidores, identificar os aspectos estruturais e também a qualidade do atendimento, se a consulta estava num prazo razoável, se os exames estavam sendo marcados num prazo razoável, se tinha médico suficiente. Né? Então a gente fez esse trabalho durante os últimos 10 anos e eu acho que foi uma das coisas mais importantes da nossa atuação parlamentar. Foi, nesse período, defender o Sistema Único de Saúde, brigar por uma saúde pública melhor. Né? Acho que foi importante. Nesses últimos 10 anos aí, qual a sua visão geral, né? Nessa questão, o que você conseguiu obter de resultado ali, de ver, o problema maior é a infraestrutura, ou o problema maior, às vezes, a digitalização, a informatização, né? Que o Santo André demorou um pouquinho para se informatizar, né? Então, a gente conhece muitos casos aí, chega pra gente, 3, 4 anos de espera para fazer um exame, porque antigamente era no papel, e papel se perdia fácil. Sim. Né? Qual que é a sua análise na questão de saúde?
Bom, eu acho que a gente teve alguns avanços e algumas coisas ainda não avançaram como eu gostaria. Uma das maiores angústias de quem procura um atendimento na saúde pública, uma unidade de saúde, é aquela sensação de que a ficha da pessoa se perdeu no meio de tantas outras e ela nunca vai ser chamada. Quando você implanta um sistema em que a pessoa que está lá para ser atendida, ela acompanha, né, espera, dá para ela perceber que vai chegar a vez dela, que o nome dela está ali no painel, ela está com a senha na mão, isso alivia a angústia daquela pessoa que está ali esperando para ser atendida. Né? Isso eu acho uma coisa que a gente avançou. Em alguns lugares o sistema é informatizado, outra senha é de papel, mas hoje tem senha. Isso eu identificava como uma necessidade importante que hoje a gente tem. Outra questão importante. Identifiquei, e isso ainda é um problema, que a gente tem na saúde pública um grupo grande de médicos e médicas que são terceirizados. Só que não existe no contrato uma cláusula, uma regra que garanta um período mínimo desse médico na unidade. Então, o que acontece? Existe uma rotatividade grande de profissionais. E essa rotatividade, ela quebra um vínculo importante que tem que existir entre o médico e a comunidade. Sim. Então, aquele médico que ficava lá 5 anos, 10 anos atendendo aqueles pacientes daquela comunidade, ele já conhecia o paciente, já estava habituado. E isso eu acho importantíssimo. Muito importante. A gente precisa ter eu não sou contra você terceirizar determinados serviços e contratações, mas tem que garantir uma permanência mínima desses profissionais para que a população, para que se estabeleça um vínculo entre o profissional e a população. Isso é fundamental e isso a gente precisa avançar. Eu vejo algumas reformas importantes em algumas unidades de saúde da cidade, que estive recentemente, inclusive, na inauguração da unidade de saúde da cidade de São Jorge. São Jorge. Ali, há muito tempo, eu venho cobrando o governo. Claro que com muitas outras pessoas também, vereadores, lideranças locais, sempre cobrando o governo aquela reforma. Foi feita recentemente. E a gente precisa garantir que tenha profissionais médicos suficientes, enfermeiros, atendentes, estrutura lá e em outras só ficar unidades, bonito né? não adianta, né? Tem que ter efetividade na ponta, né? Tem que ter o atendimento, porque ainda na questão de chegar muitas demandas aqui no portal ABC agora, a gente recebe muito disso. A unidade ficou bonitinha, mas tá faltando médico, né? Tá tudo digitalizado, mas a recepção não liga para avisar muitas vezes o munícipe que a guia tá lá para retirar. Sim, o conteúdo é muito mais importante do que a embalagem. Isso serve para a vida e serve também para o serviço público. O conteúdo é muito mais importante. A gente precisa saber o que é que é muito bom você ter um equipamento bonito. Isso ajuda até no estímulo ao servidor, na organização. Sim, na autoestima, né? Não, isso eu não acho que isso Não, é muito relevante, não. É muito relevante. Né? Agora, tão relevante, aliás, mais relevante ainda é você ter ali os profissionais, é você garantir que tenha rapidez no atendimento. Eu vejo um esforço muito grande do governo, do prefeito Paulo Serra nesse sentido, embora eu acho que tem que ser um pouco mais horizontal. A gente precisa encontrar uma maneira de garantir que as coisas aconteçam simultaneamente, porque é ruim você ter dois padrões, né? Você vai numa unidade de saúde e se depara com um sistema de primeiro mundo, com senha, com tela de LED, com várias profissionais uniformizados. Aí você vai numa outra, tem goteira, tem ainda pessoas reclamando que tem poucos profissionais. Então acho que a gente tem que fazer de uma maneira horizontal. Né? A gente acompanha o mandato, né? Já há um bom tempo aí. E a gente observa que não é fazer oposição por oposição, né? O seu mandato, né? A gente observa não uma proximidade, mas aquela cobrança, não uma cobrança banal,
né? Qualquer cobrança com efetividade. Prefeito, ó, a indicação é isso, né? A gente observa muito bem. E aí a gente vem aí se aproximando de eleições, né? Estamos no ano eleitoral. Eduardo Leite colocou o nome à disposição para concorrer ao executivo. É um pré-candidato. Sou pré-candidato a prefeito de Santo André e qualquer outra informação, qualquer outro é mera especulação. É tão verdadeiro quanto as praias de Minas Gerais. Né? Sou pré-candidato a prefeito e estarei na urna em outubro de 2024. Não tenha dúvida disso, Odair. Eduardo Leite, no executivo, é uma possibilidade no executivo, o que a população pode esperar do Eduardo Leite? Acabamos de falar aqui na questão de saúde, ainda temos outros temas para discutir aqui, segurança, né, que também é um ponto importante, que hoje não é, às vezes a gente fala Santo André, não, mas é federal, né, o país está sofrendo com a questão de segurança, né, mas o que a população pode esperar do Eduardo Leite no executivo? Odair, a população vai poder esperar do Eduardo Leite um prefeito que conhece a cidade, que se preparou para governar a cidade, que tem a humildade de reconhecer as coisas boas que foram implementadas pelo prefeito Paulo Serra, mas que também tem a coragem de corrigir aquelas que precisam ser corrigidas, que conhece os quatro cantos de Santo André, né, que vai se preocupar em dialogar, em agir com a máxima transparência, que aceita críticas, que sabe reconhecer quando erra. Uma pessoa que vai estar próximo do andreense. Né? Eu acho que as pessoas, os andreenses, eles... a nossa cidade tem essa característica de ter uma população crítica. Uma população que sabe reconhecer quando as coisas estão indo bem e também sabem criticar, sabem apontar quando não estão indo muito bem. Então, por isso que eu volto ao que eu estava dizendo anteriormente. Né? O prefeito ele tem que ter uma capacidade de diálogo muito grande para poder atender todas as necessidades que são distintas de várias regiões aqui da nossa cidade e precisa estar disposto a receber críticas, a discutir com a comunidade, discutir com as entidades. Nós temos muitas entidades importantes aqui em Santo André que precisam, sempre que você vai tomar uma decisão política, precisam participar. Né? Temos a CISA, temos a OAB, temos os Rotaries, temos as igrejas que compõem a sociedade civil organizada, a FEASA, as entidades assistenciais. Então, todas as políticas públicas, para que elas sejam eficazes, com você conseguir atingir, porque para que a gente consiga atingir os melhores objetivos com os menores custos, a gente precisa ouvir a sociedade civil. Isso tem que ser uma marca de um governo. Santo André, a gente precisa recuperar a nossa economia para manter a nossa capacidade de investimento sem aumentar o endividamento da cidade. Esse é o grande desafio do próximo prefeito. Garantir o nosso desenvolvimento sem aumentar o nosso endividamento. Esse é o grande desafio. E para isso a gente tem que atrair empresas, a gente tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que aquecer a nossa economia. Né, na questão econômica, né? Hoje, como está a vida financeira do município? Hoje, a cidade de Santo André foi apontada pelo Tribunal de Contas como a segunda cidade mais endividada do estado. É óbvio que isso não podemos atribuir apenas ao prefeito Paulo Serra esse quadro. Sim. Isso é fruto de muitas gestões, né, que contribuíram de alguma maneira para que a gente chegasse nesse patamar. Embora
no governo do Paulo Serra também tenha sido feitos muitos financiamentos para muitas obras que precisavam ser feitas. Uhum. Agora, o fato é que isso gerou um endividamento da cidade. Estamos em segundo lugar no ranking do Tribunal de Contas do Estado entre as cidades mais endividadas, com 96% do nosso orçamento comprometido com despesas correntes. Nós teremos um grande problema para resolver a partir do ano que vem, a partir de já, né? Mas vamos imaginar que o próximo governo, daqui a 8 meses, vai ter um prazo maior para lidar com esse endividamento. Então, como eu disse, o nosso grande desafio vai ser manter a nossa capacidade de investimento sem aumentar o endividamento da cidade. Para isso, a gente vai precisar atrair empresas que aumentem a nossa arrecadação de ISS, fortalecer o nosso comércio. Como que você incentiva essa empresa a vir para Santo André? Diminuir a burocracia. Nós precisamos identificar os gargalos que hoje impedem muitas empresas de se instalarem na cidade, identificar o perfil, potencializar o nosso perfil. Eu penso que Santo André tem todas as condições de atrair mais empresas de tecnologia, mais empresas de logística, como outros municípios fizeram e deu certo. Né? Eu fui conhecer de perto as experiências de Recife, o prefeito João Campos, que é do meu partido, o prefeito mais bem avaliado do Brasil, que vem conquistando o país, né, com a sua maneira de governar próximo da população, apontando medidas que efetivamente mexem na vida das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs. Então, tem muitas experiências que deram muito certo. Né? A gente tem que buscar inspiração nessas experiências, né? Porque a nossa realidade de Santo André é muito diferente de outros, de Recife, de outros municípios que também implementaram medidas para retomar o desenvolvimento econômico. Mas nós podemos nos inspirar, né? Pegar boas ideias, boas práticas de gestão que a gente tem condições de implementar em Santo André. E boas práticas têm que ser trazidas mesmo, né? Não, da outra cidade a gente não vai trazer para cá. Não, muito ao contrário, né? Se deu certo, se realmente foi útil para aquela cidade, dá para trazer essa experiência. Sem sombra de dúvidas. Nós podemos trazer experiências positivas e podemos também exportar experiências positivas. Né? Porque nós temos Santo André tem um funcionalismo público muito experiente. Né? Se a gente identificar pessoas que são funcionários de carreira, com experiência imensa, que tem muita vontade de ajudar a cidade a superar os desafios. Temos bons quadros na cidade. Nós sempre exportamos boas práticas. E temos condições de seguir nesse caminho. Né? Então, é perfeitamente possível. O senhor citou a questão do terceiro setor, da importância, né? Como fazer esse diálogo, né? E a gente sabe que esse terceiro setor é um braço importantíssimo do município, muitas vezes, né? Que é onde a prefeitura não consegue chegar com muitos trabalhos, muitos projetos, né? Esse terceiro setor consegue chegar. Como reforçar essa ajuda para o terceiro setor? Bom, quando a gente define prioridades, não tem como definir prioridade sem mexer no orçamento. Isso vale para uma casa, isso vale para uma cidade. Vamos tratar o terceiro setor como prioridade? Tem que ter recurso para o terceiro setor. Não tem outra decisão mais importante do que garantir recurso para o terceiro setor. E em Santo André, o terceiro setor fica até um pouco abstrato a gente falar terceiro setor. Quando a gente fala em terceiro setor, eu estou falando, né, de abrigos para crianças que sofrem violência. Eu estou falando de abrigos para moradores de rua que não tem para onde ir, o poder público não tem capacidade para acolher. Eu estou falando de idosos que não têm família e que precisam de acolhimento, precisam ter um lugar para receber cuidados médicos, para poder viver, ter um final de vida com mínimo de dignidade. Eu estou falando de creches, muitas creches, milhares de vagas em creches, de crianças que
o poder público, a rede pública própria, não consegue absorver. Então, quando a gente fala no terceiro setor, eu estou falando de seres humanos. Grande de Né? serviços. São milhares de pessoas que o município não tem condições de absorver e que, se fosse absorver, sairia muito mais caro do que o terceiro setor. Então, nós precisamos investir muito no terceiro setor, buscar parcerias público-privadas para fortalecer as nossas entidades, ajudar as nossas entidades a captar recursos no governo do estado, ajudar as nossas entidades a captar recursos no governo federal, com os deputados estaduais, com os deputados federais, senadores. O município precisa ser o principal parceiro, porque tem um interesse direto. A gente tem na cidade de Santo André entidades extremamente sérias. Eu acho que essa é uma das... Se a gente for fazer um panorama das cidades do estado de São Paulo, eu diria para você que as entidades mais sérias, elas estão aqui na nossa cidade. Muitas. Aqui perto nós temos várias. Leonardo, você falou em buscar investimentos através dos deputados, né? PSB, com o Geraldo Alckmin, Márcio França, uma grande proximidade com o deputado também Caio França, né? Como conseguir esses recursos, apresentar esses recursos e trazer essa questão financeira que é primordial, sabendo-se que a realidade financeira não é tão confortável assim no município. Bom, eu tenho uma relação muito próxima ao ministro Márcio França e também ao vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin. São dois parceiros estratégicos da minha pré-candidatura. O Márcio esteve recentemente aqui em Santo André e fez questão de reafirmar nos encontros que eu tive com ele, para todas as pessoas, inclusive em entrevistas, que Santo André é prioridade do PSB nacional. Esse ano, 2024, a única pesquisa registrada no TSE me aponta em primeiro lugar como o preferido dos eleitores e das eleitoras andreenses. Isso já aumentou ainda mais o entusiasmo do PSB em ter a perspectiva de governar a cidade de Santo André. E eu não tenho dúvidas de que tanto o Alckmin quanto o Márcio vão se empenhar muito para que a gente tenha investimentos do governo federal aqui na nossa cidade. O que não significa que eu não vá procurar também o apoio do governador Tarcísio, porque o prefeito ele não é de um partido, o prefeito ele é de uma cidade. Ele governa para quem votou nele e quem não votou também. Então, um bom prefeito, ele pensa nos 748 mil e tantos andreenses que vivem o dia a dia da cidade, que querem uma cidade mais segura, que querem uma saúde pública melhor, que garanta atendimento no prazo, que querem uma educação pública de qualidade, que as crianças saiam das escolas aprendendo, que o trânsito esteja organizado, que o saneamento básico, as políticas ambientais estejam sendo efetivas. É isso que o andreense espera. O prefeito ele precisa dar conta dessas missões, dessas responsabilidades. Esperam que o prefeito atue para gerar emprego, para gerar renda, para ampliar o desenvolvimento econômico da cidade. Para isso, eu preciso dialogar com o governador Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, preciso dialogar com o presidente Lula, que é o presidente do Brasil. E eu tenho certeza que o Alckmin e o Márcio são duas lideranças nacionais que têm um excelente diálogo, sabem dialogar. O perfil do Alckmin e o perfil do Márcio é o perfil do diálogo. Vão ser grandes parceiros meus para ajudar a cidade de Santo André, eu não tenho dúvida disso. E somado a isso, Odair, eu também conto com a minha experiência. Como eu disse, desde os 8 anos de idade, eu já participava de movimentos de diretas, disputei eleição de Grêmio Estudantil, eleição de OAB,
fui candidato a vereador, deputado federal, né? Eu venho já. Quando a gente disputa uma eleição, cada eleição que você disputa é uma oportunidade muito grande de você aprofundar a sua relação com a cidade. Por quê? Sim. Porque, naturalmente, você vai ser levado pelas lideranças que te apoiam a conhecer a cidade, a conhecer os problemas reais de Santo André. Né? E isso é importante, eu considero muito importante. Somado a essa, a essa experiência, contar com a experiência de duas feras da política nacional, Geraldo Alckmin e Márcio França, isso com certeza vai ajudar muito a gente a buscar estrutura, buscar recurso, buscar investimento para a nossa cidade. O senhor falou na questão da pesquisa registrada aí, está em primeiro, né? Hoje, qual a composição do Eduardo Leite e quais as possibilidades do Eduardo Leite compor ou com o PT, com a Beth Sirac, ou com o PSDB na questão Gilvan Júnior? Bom, Daíra, a nossa campanha está cada dia mais forte, nós estamos cada dia mais organizados e hoje as pesquisas são reflexo desse trabalho que a gente vem fazendo. Me apontando, como eu disse, a pesquisa realizada e registrada esse ano me aponta em primeiro lugar. Hoje, a gente está discutindo no PSB o perfil do nosso candidato ou candidata a vice-prefeito na minha chapa. A única discussão que hoje nós temos é essa. Né? Quem será a pessoa que vai ocupar a vaga de vice na nossa chapa? Uhum. Não existe essa possibilidade. Né? Hoje a minha candidatura está consolidada. Né? O que as pesquisas apontam, o trabalho que a gente fez de aglutinação de forças demonstrou para nós que nós estamos preparados para enfrentar essa disputa. Hoje a aliança está formada o PSB, DC e PMB, é isso, né? Exatamente. Hoje nós contamos com 3 partidos políticos, 3 chapas completas. Então teremos 84 candidaturas a vereador, vereadora na cidade, contando com esses 3 partidos, PMB, Democracia Cristã e PSB. E, como eu disse, a partir de agora nós estamos dialogando, vamos dialogar com todas as forças políticas, mas pensando em trazer um quadro político para ocupar a vaga de vice na nossa chapa. Voltando um pouquinho, né, falamos bastante da saúde, né, mas a segurança também é uma das questões primordiais. Eu acho que a população hoje reclama porque tá difícil, né, a questão de segurança, né, e não é só em Santo André, né, no geral, né. Como o Eduardo Leite vê a questão da segurança no município? Eu tenho dito sistematicamente na tribuna da Câmara, em todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre esse tema, entrevistas e, enfim, para que as pessoas parem de ser assaltadas nos pontos de ônibus, no portão das suas casas, quando estão circulando aí pela cidade, algum centro comercial, nós precisamos, como solução imediata, aumentar o nosso efetivo policial. Nós precisamos de mais viaturas percorrendo as ruas de Santo André. Nós precisamos de mais policiais garantindo a segurança das pessoas. Precisamos aumentar o efetivo da GCM. Precisamos equipar melhor a nossa GCM. Essas são políticas imediatas. Né? Iluminar melhor a cidade. Nós enfrentamos um problema seríssimo com a Enel. Vira e mexe, as ruas ficam no escuro aqui em Santo André e eles demoram semanas, às vezes, para restabelecer a energia. Isso atrapalha muito a nossa segurança pública. Né? Nós precisamos nos preocupar muito com as nossas divisas. Nós precisamos ter ações específicas nas divisas. Houve avanços importantes nos últimos anos, houve uma ampliação
das câmeras de vídeo monitoramento na cidade, isso é visível e é uma medida acertada. Agora a gente precisa, para dar resposta rápida às ocorrências ou às suspeitas de material humano, né? Policiais percorrendo as ruas da cidade. E aí eu não canso de cobrar o governador do estado, de pressionar o governador para que ele aumente o efetivo policial aqui em Santo André. A nossa cidade, ela geograficamente está numa região, né, com divisa com Mauá, com muitas divisas. São Paulo e áreas problemáticas de São Paulo. O governo do estado precisa enxergar isso, precisa nos ajudar. Né? Não seremos nós sozinhos que vamos dar conta dos problemas. O nosso efetivo de policiais civis é inferior ao que a gente tinha há 20 anos atrás. Como é que a gente investiga os crimes? Como é que a gente chega à autoria dos crimes se a gente não tem uma polícia civil, um efetivo de policiais civis que vão percorrer as ruas investigando os autores dos crimes que hoje a gente vê no acho que dia a dia? hoje a maior causa, a maior dificuldade é exatamente essa, é a investigação, né? Exato. A investigação, acho que é um dos principais questões hoje, né? Só para complementar, Odair, para também não parecer que as únicas medidas relacionadas à segurança pública são relacionadas à repressão, a gente não pode esquecer que enquanto a gente tiver crianças e adolescentes sofrendo violência, sofrendo privação de direitos, a gente dificulta a construção de uma sociedade mais pacífica. A gente precisa ter um olhar diferente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Isso passa pelo fortalecimento dos conselhos tutelares, pela garantia de 100% de ensino integral para todas as crianças, para uma atuação firme das entidades que defendem os direitos das crianças e adolescentes, para que uma criança ela não nasce um jovem de 16, 17, 18 anos que é aliciado pelo crime. Esse jovem, em algum momento, a vida dele poderia ter seguido um outro rumo. E é isso que a gente precisa atuar na raiz. Né? A gente tem que combater a causa. Exatamente. Tem que combater, não pode só combater o efeito. A gente tem que combater o efeito e combater a causa. Isso vale para a saúde, vale para a segurança pública. Falando nessa questão do jovem, do adolescente, né? A gente sabe que, por mais que hoje esteja sendo implementado o ensino integral, né? Ainda não se achou uma forma correta, porque você vai... eu tenho um adolescente em casa, de 15 anos. Você tem 2 horas de intervalo. Pois é. Qual o incentivo para aquela criança ficar num período integral? Nenhum. No ensino integral não pode ser uma mera formalidade. Né? Colocar a criança na escola e deixá-la lá 8 horas, com 2 horas de intervalo e com um monte de aula vaga. Isso não é ensino integral. Para garantir um ensino integral de qualidade, tem que ter professor. Tem que ter disciplinas importantes para o desenvolvimento dos jovens, para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Tem que ter uma grade curricular. Né? As escolas, o ensino médio poderia ser 100% técnico. Eu acho que todo o ensino médio devia ser técnico também. Agora, no que cabe ao município, que são as escolas do ensino infantil e do fundamental, nós precisamos garantir que seja integral 100%, porque você imagina uma mãe que tem um filho matriculado numa creche com 3 anos de idade, que é o limite para creche. Quando essa criança completa 4, não mudou nada. Ela continua dependendo de um adulto para poder sobreviver. Então não dá pra gente, claro, lá atrás, há muito tempo, quando a gente tinha poucos recursos para investir em educação, você se estabeleceu que do 0 aos 3
era obrigatório a vaga em creche. E mesmo com a deficiência de vagas em creche, que ainda existe em Santo André, ainda milhares de crianças esperando por uma vaga em creche, mesmo com essa deficiência, é um direito. Então muitas pessoas recorrem a liminares e tal. E o poder público tem que se virar e arrumar a vaga. Porque é um direito. Mas hoje a educação ela tem um recurso carimbado, uma verba que tem que ser especificamente destinada para a educação. Os 25%? 25%. E tem orçamento. A decisão é política. O que fazer com esses 25%? Que cada município age da sua maneira. Nós precisamos ampliar a carga horária nas nossas EMEIFs. Aumentar a creche e aumentar a carga horária nas EMEIFs. Aqui só uma ressalva. A gente observa muito que às vezes a mãe tem a criança na creche, né? Consegue a vaga lá na creche, só que a creche começa às 8 horas. Essa mãe entra às 8 horas no trabalho. Esse é um outro problema. Entendeu? Como o município tem como fazer algo ou vem tudo do plano de educação? Como funciona isso? Essa pergunta estou te fazendo exatamente por isso, né? Porque se a mãe entra 8 horas para trabalhar e a creche começa às 8, como que ela faz? É uma decisão política. O município pode ampliar o horário da creche. Existe um horário mínimo. Agora, se em Santo André a gente quiser ampliar o horário para que a criança entre às 7 e saia às 5 ou 6, é possível. É que eu acho que a gente precisa analisar todo o conjunto, ver, de repente, antes de pensar em ampliar a jornada, seja mais importante a gente zerar a demanda. Por creche. Né? Porque entre causar um pequeno transtorno para algumas mães que precisam negociar com a empresa, né? Olha, a creche abre às 8, eu entro aqui tal horário, então preciso de uma flexibilidade. A gente precisa garantir que todas tenham garantido o direito à vaga em creche. É um direito constitucional e que ele é muito importante. Vou dizer para você por quê. Quando uma criança está numa creche, um professor ou a pessoa que está ali cuidando daquela criança, ela tem a possibilidade de identificar sinais de violência. Violência física, violência psicológica. Então, a criança na creche é fundamental para que a gente garanta a proteção das nossas crianças. Não é apenas pensando no trabalho da mãe. A mãe também, é muito importante que a mãe trabalhadora tenha a oportunidade de conquistar sua independência financeira e tenha onde deixar o seu filho. Mas também é uma possibilidade do Estado, o poder público, identificar casos de violência contra a criança e adolescente. E isso é muito importante. Eduardo, já para a gente ir caminhando para o encerramento aqui, gostaria que você, se eu deixei passar alguma coisa aqui, você acha relevante a gente pontuar, por gentileza, pode falar. Odair, só quero lembrar que esse mês a nossa cidade de Santo André completou 471 anos de existência. Uma cidade linda, com muitos desafios, com uma potência imensa. E para mim estar aqui hoje, especialmente no mês do aniversário da minha cidade que eu amo, a cidade que eu construo a minha vida, a cidade que eu crio os meus filhos, é motivo de muito orgulho, né? Estou muito feliz poder falar sobre os desafios que nós temos pela frente, sobre os nossos planos, sobre a Santo André que a gente quer, sobre a sociedade que a gente sonha em ter, né? Sobre justiça social, sobre inclusão, sobre desenvolvimento, sustentabilidade, temas que são fundamentais para a gente ter uma cidade onde as pessoas possam viver felizes, seguras. Muito obrigado pela oportunidade, Odair.
Eduardo, estamos à disposição aqui. Claro, se você também é um pré-candidato, o ABC agora está de portas abertas a candidato ao executivo, né, da sua cidade aqui das 7 cidades do Grande ABC. O portal ABC agora está de portas abertas para vocês. E claro, quer ficar bem informado? Acesse www.abcagora.com.br.